Olá, pessoal. Como vocês já sabem, eu sou a Carol Jordão e uma das coordenadoras, né, do curso de pesquisa participativa e transdisciplinar na Amazônia. Essa aula é a aula, né, que tem esse tema facilitando boas conversas, né, e o foco é em habilidades e instrumentos de facilitação que podem servir para uma pesquisa participativa e transdisciplinar. Essa é uma aula complementar à aula da Carla sobre diálogos intercultural, e que também, né, conecta nesse grande bloco temático 3 que também aborda pesquisa participativa e transdisciplinar, os instrumentos, o que é, e a discussão um pouco também sobre transdisciplinaridade. A, a ideia, assim, hoje, né, dessa aula em específico, a gente passar um pouco sobre o que que é facilitação, por que que é importante, um pouquinho sobre dinâmica de reuniões e do papel do facilitador, e depois entrar com algumas habilidades e instrumentos que servem, né, que contribuem para uma boa facilitação. Mas assim, é muito difícil falar de facilitação numa aula, né, assim, teórica, né, mais no modelo palestra. Então, a gente vai trabalhar a parte de facilitação ao longo do nosso curso todo, assim, tanto na parte, né, nos nossos encontros virtuais, quanto na, no próprio momento, né, que a gente vai ter presencial, né, no módulo 2. E ele acontece também ao longo de todo o curso enquanto a gente facilita, né? Então, muito do conteúdo de facilitação vocês podem pegar observando, né? E na própria participação ao longo do curso. Né? Como vocês vão ver, assim, muito dos instrumentos que a gente está discutindo aqui, das abordagens, elas acabam sendo utilizadas no próprio curso. E aí, assim, por que falar de facilitação num curso de pesquisa participativa e transdisciplinar, né? Porque, assim, acho que a nossa expectativa não é de que todo mundo daqui, né, com essas aulas saiam do curso como facilitadores, mas que consigam absorver algumas das riquezas que a facilitação traz para o seu trabalho. Porque isso, a facilitação, assim como a gente conversou lá na aula da pesquisa qualitativa, né? Ele é um mix de arte e ciência, né? Tem toda uma ciência baseada em como as pessoas aprendem, como as pessoas colaboram, que faz parte da, da base teórica e da facilitação, mas ela é uma arte que tem muito a ver com como você desenvolve e tem como usar a arte no processo também. Então, é isso, né? A facilitação é um processo de facilitar um fluxo de discussões, né, de um grupo para um diálogo respeitoso que valorize diferentes pontos de vista, que elimine obstáculos de comunicação, eh, né, os ruídos de comunicação que acontecem normalmente na nossa vida, mas que também, quando a gente está fazendo processo de pesquisa com pessoas, né, em especial pesquisas qualitativas, participativas e transdisciplinares, e que resuma ideias e use isso, né, também para fomentar um espírito produtivo e colaborativo. E nesse sentido que pode contribuir, né, porque você está criando, na pesquisa participativa, você está gerando uma colaboração, e na transdisciplinar você está passando barreiras aí de comunicação para dialogar com atores pra- né, que vão contribuir para a construção da pesquisa, mas que também a pesquisa vai contribuir para suas realidades, né, para a melhoria da vida das pessoas ou do seu ambiente. Então, é nesse sentido que a facilitação é muito importante, né, que por isso que ela está aqui. É, e aí, assim, importante dizer que grande parte da facilitação tem a ver com participação, né? E daí da importância da pesquisa, da própria pesquisa participativa,
porque ela tem a ver com garantir que diferentes vozes sejam ouvidas num processo de construção coletiva. E esse processo de construção coletiva pode ser vários, pode ser uma oficina, uma reunião, isso pode ser usado dentro da própria organização, em aula, né? Você pode também usar, né, nas aulas, mas aqui pensando num processo de construção coletiva de uma pesquisa, né? E tem a ver com balancear essa participação, porque as pessoas participam de formas diferentes, as pessoas são diferentes, na sua forma de, né, participar em reuniões, tem aqueles que falam mais, tem que falam menos, tem aqueles que precisam já, né, quando a gente faz uma pergunta, já levanta a mão e já sai falando, e outros que precisam de um tempo. Então, assim, tem a ver com entender toda essa dinâmica do grupo e das pessoas e conseguir balancear essas vozes. Então é isso, balancear quem fala mais com quem fala menos, balancear as falas de homens e mulheres. Nossa, tem um erro ali, do homem, do pesquisador com o comunitário. Se for, né, em outros diálogos mais multi-stakeholder, multi-atores, do grande produtor que fala mais alto, com o agricultor familiar, da pessoa mais tímida com a pessoa mais extrovertida, assim, os diferentes características, tanto sociais, né, quanto psicológicas das pessoas, tem que estar balanceadas aí para a gente conseguir garantir mesmo que as vozes estejam ali, né? Então, comum a gente fazer uma reunião, vai lá e chama um representante indígena, mas ele ou ela não fala, né? Fica ali quieto, só está participando, né? Valida um processo muitas vezes, mas a voz não está de fato sendo compreendida. Então, acho que é importante enfatizar isso, assim, da questão da importância de pensar a facilitação como um instrumento para balanceio de participações. E também ela funciona no sentido de entender como a dinâmica do grupo funciona, e trabalhar com ela para gerar, né, um diálogo produtivo. Então, assim, tem esse diagrama que chama Diamante da Participação, o Diamond of Participation, que tem essa ideia de que todas as reuniões, não todas, não é sempre assim, mas enfim, é um framework aí para pensar que começam com uma fase divergente, então que as pessoas estão falando e estão assim trazendo ideias e abrindo. Aí tem esse momento emergente, que é um momento que pode dar conflito, que a gente fica desconfortável, que, sabe, parece que você não tá andando, porque, né, trouxe um monte de ideia, até processar tudo, aquele momento de processamento, que pode ser tanto ruim, mas a facilitação trabalha para com que isso deixe, né, você consiga, por exemplo, superar conflitos e gerar algo produtivo, né? Então, fazer as, as ideias florescerem, né, num ambiente para poder ir para a fase convergente, em que você processa e começa a chegar realmente num ponto aí de decisão, de solução, se é uma questão de um problema que a gente está tentando resolver, né? Você começa abrindo todas as possibilidades, aí processa e tem uma série de dinâmicas para isso serem feitas, e a facilitação trabalha para isso, ser, né, o melhor para conseguir chegar nessa, nessa finalização, assim. Então, ele ajuda muito a pensar sempre as dinâmicas e o formato de reuniões e diálogos para serem mais produtivos. E o outro é o papel do facilitador mesmo, né? Então, assim, tem várias visões aí, assim, mas eu entendo muito o facilitador, a facilitadora, como é como se fosse um maestro, assim, né, de estar conduzindo um processo e garantindo que todo mundo esteja trazendo o seu melhor, assim. Isso pode ser feito de diversas formas, né, assim, mas algumas características que valem aí são bons facilitadores, né, são pessoas que estimulam diálogos inclusivos e produtivos, que desenhe um processo que seja construtivo e transparente, que facilita sem controlar, né? Porque algumas vezes você tem que acreditar na inteligência do grupo, de que, né, vai passar por aquele momento ali da emergência para conseguir chegar na convergência.
e que estimula a criatividade, faz gestão de ideias, né? É muito importante em processos coletivos, né? De trabalhar da melhor forma possível atividades que tragam a criatividade, que pratica a escuta ativa, que facilita a reflexão do grupo, registra ideias e aprendizados e que gera empatia e confiança no seu papel e entre o grupo, né? Confiança é um ponto muito chave, a gente também falou disso na parte de pesquisa, né, dos instrumentos de pesquisa qualitativa e também da questão da escuta, que é muito importante. Então, assim, é isso, é um mix de habilidades e instrumentos que o facilitador precisa ter e que a facilitação traz, no sentido de observar o grupo e ouvir com empatia, o escutar, né, ativo e empático. Uma comunicação aberta e dinâmica, isso é muito importante, né, principalmente no sentido da anotação, que pode também ser feita com registro gráfico, e que tem organização prévia, né, a facilitação, assim, você pode ter vários cartas na manga, mas você precisa pensar antes, né, e tem dinâmicas e atividades de grupo múltiplas que você pode trabalhar. A gente não vai exaurir todas as possibilidades de tudo, assim, mas eu queria passar um panorama rápido sobre cada um desses 4 pontos, para a gente ir florescendo aí a questão da facilitação junto com as leituras, né, acho que tiveram 2 leituras, aqui que a gente teve, tanto a cartilha da GIZ, que fala um pouquinho sobre facilitação de processo em organização, e a que que eu e a Carla, a gente fez juntas também com uma colega, por um curso que trabalha lideranças comunitárias indígenas, e que a gente trouxe essa abordagem de um facilitador, né, um líder de facilitação, que também é bem legal para ver, assim, como é que a gente trabalhou essas ideias também, né, não só como a gente está trabalhando aqui com os pesquisadores, né, mas com o lado também de comunidades indígenas. É, e aí, para a gente entrar, então, no primeiro, né, do observar e do ouvir, é isso, assim, é muito um feeling de observar o grupo, para poder ver o que que ele está te comunicando sobre como o processo está andando e como é que a gente conduz ele, e um ouvir muito sensível, assim, de garantir essas vozes e conseguir captar isso da melhor forma possível. Então, muitas vezes tem, né, um ouvir que você tem que reperguntar: "Ah, é isso mesmo que eu ouvi?", né, você falou, a pessoa fala uma coisa, você repete para garantir, né, esse é um exercício muito importante, que funciona muito bem, né, na facilitação, da gente garantir que a gente está entendendo. Porque é isso, a comunicação é um processo muito complexo, né, a gente vai falar um pouquinho mais agora, mas, assim, que muitas vezes, né, a grande parte da nossa comunicação é não verbal, então, assim, no verbal a gente já tem que garantir que está entendendo direito e ainda perceber, né, nesses outros, né, no 38% aí da comunicação que, né, que tem a ver com o tom de voz, a intensidade, a característica, né, não é só as palavras, mas é como você fala, e ainda os 55% da nossa comunicação que não é, né, que é a expressão corporal, facial, gestual, tudo isso tem que estar na capacidade do facilitador de perceber tudo isso, né, como as pessoas estão se comportando, e o que elas estão te dizendo para poder conduzir um processo. E como a gente falou lá na pesquisa em geral, é uma habilidade fantástica para um pesquisador que trabalha com pessoas, né? Então, você pode exercitar isso no individual, numa entrevista semi-estruturada, mas também isso se torna ainda mais complexo se você está executando atividades em grupo, num processo de pesquisa, né? E que isso tudo tem a ver com a comunicação. Aqui em específico eu queria trazer a questão da importância do registro para
em processos coletivos, assim, porque né, todo mundo aqui já participou de reuniões que a gente fica falando, 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 chega em lugar nenhum, e muitas vezes colocar isso de uma forma que esteja todo mundo vendo, registrando e garantindo que a gente tá, que tudo que as pessoas estão falando estejam gravadas, que está chegando num consenso e voltando, relendo, validando, é muito importante. E aqui eu trouxe um exemplo recente de um trabalho que a gente fez isso de duas formas, né? Durante o processo de facilitação, isso a gente também foi usado em trabalho em grupo, né? Aqui no caso, vocês estavam pensando benefícios e riscos de um projeto. A gente foi e os grupos foram anotando depois, né, a gente fez de diferentes formas, né? Teve isso, ele foi trabalhar em trabalho em grupo, que o grupo respondeu usando, né, esse template que a gente faz também, que ajuda, né, a organizar as ideias e os post-its. E também a gente fez isso no coletivo, num grupo menor, de ir pegando as ideias, relendo, voltando, é isso que vocês falaram mesmo? Ah, então beleza. Próximo, né? Mas também foi feito através da facilitação gráfica, que a Carla falou disso. Ela também trabalha com facilitação gráfica, eu também trabalho com nessa linha, assim, de conseguir registrar de uma forma mais criativa, o que ajuda muito, assim, em especial com comunidades que podem ter questões de, né, deficiência de letramento, de alfabetização. O desenho ajuda muito, assim, as pessoas verem o que elas estão falando, registrados não só nos post-its ali, mas também dessa forma mais criativa. Isso também fica como registro futuro. Isso pode ser usado em papers. A Carla também mostrou um exemplo de um trabalho que a gente fez. Então, assim, além do observar, do ouvir naquela comunicação do facilitador, perceber no grupo, essa comunicação de registrar o que está falando, né? É, e considerar que é isso, a comunicação é um processo muito complexo, né? Entre o que as pessoas falam, o que a gente ouve, é, tem um mundo aí, né? Então, pensar, né? Isso está na cartilha da GIZ aí, né? Então, a gente tem que ter essa responsabilidade de considerar que tem um emissor, que tem um receptor, que tem códigos de comunicação em diferentes contextos e, né, em contexto de diálogo intercultural isso ainda fica mais complexo. Qual canal? Se a gente está fazendo uma reunião online diferente de uma reunião presencial, então como é que a gente está usando os canais, as diferentes formas de se comunicar? Tudo isso é muito importante de considerar no processo de facilitação como um todo. Outro ponto, né, que é muito, muito importante é a organização prévia, assim. Não basta colocar todo mundo na sala e falar, gente, conversa aí, ou vamos aqui coletar informação sobre o que vocês acham de tal tema, porque isso vai servir para pesquisa. Assim, não é simples, assim, não precisa ser pensado, assim, o processo. E leva tempo, né? A gente diz que normalmente, sim, o tempo que você tem, né, se é uma reunião de um dia todo, vai levar 2 dias, pelo menos, para preparar, né? Então, o dobro do tempo que é de reunião é o tempo que você deveria estar gastando de pensar. Então, assim, é importante ter a clareza dos objetivos, isso está claro para todo mundo, e a gente apresentar os objetivos e saber, vocês viram, a gente faz isso com constância no curso, né, de qual é o nosso objetivo, qual é o objetivo de cada um dos nossos encontros. Garantir que tem as pessoas certas no lugar certo, né, não adianta você estar querendo discutir uma atividade com uma comunidade que é liderada pelas mulheres e vai fazer uma reunião e só tem lideranças masculinas, né? E tá no lugar certo, o ambiente que a gente tá numa reunião faz muita diferença. Então, você precisa fazer dinâmicas, se tem mesas, se tem cadeiras, se você está num estilo de auditório, ou em ambientes que permite mais flexibilidade do espaço para gerar atividades em grupo, por exemplo, tudo isso é importante de pensar. Agenda, eu comecei aqui tentando apresentar de uma forma muito geral a nossa agenda, mas é isso, pensando nos tempos, quanto tempo vai levar cada coisa,
para garantir com que se, né, vai conseguir cumprir o objetivo, qual que é o fluxo da reunião, como que um momento conecta com o outro, quais são as atividades que vão acontecer, e aí a gente vai falar um pouquinho dos diferentes tipos de atividade, quem são os responsáveis, né? Se você está fazendo isso com várias pessoas, tem uma corresponsabilidade, qual que é o papel de cada um. Algumas vezes a gente acha que é muito natural, assim, não precisa falar, mas é importante. Eu faço isso, você faz aquilo, tá tudo bem, todo mundo confortável, né? Isso é bem importante. E aí, aqui também, lá no manual da GZ, tem esse exemplo, né, de um guia para reunião, então, que é bem legal, ele é bem visual, dá para imprimir e usar, né? Então, escreve o objetivo, faz um roteiro, pensa, né, de quem solicitou o encontro, o porquê, quem são os participantes, quem está facilitando, quem, né, qual que é o papel de cada um, data, horário, local, material prévio, né, tudo que você tem que fazer antes para levar. Existe algum cuidado da necessidade especial? É importante pensar quem está na reunião, o que as pessoas podem precisar para participar. Então, tudo isso, né, é muito importante. Leva tempo para organizar, não subestimem isso nunca, assim. E aí, né, dentro desse processo de organização, tem essa coisa de pensar as dinâmicas e atividades. E aí existem um mundo de coisas possíveis aí que podem acontecer numa reunião que ajudam as reuniões a ser mais produtivas e que gerem diálogos, assim. Não vai dar para a gente entrar em tudo aqui, assim, mas eu acho que vale pensar nesse sentido de que é isso, que conversas produtivas não é só colocar as pessoas na sala e torcer para dar tudo certo, você tem que pensar. E qual atividade, por que essa, como que ela vai ser conduzida, né? Então, assim, existem dinâmicas de quebra-gelo, né, que são dinâmicas para as pessoas ficarem mais confortáveis, se conhecerem, gera confiança. Existem dinâmicas reflexivas, né, em processos mais imersivos, ou de momento, né, você faz uma atividade que aí depois abre o pessoal falar o que você pensou disso. Com certeza vocês já participaram, né, de muitas reuniões que tiveram esses tipos de atividade, né, que seja refletir sobre trabalho em grupo, seja refletir da nossa relação com a natureza, da nossa relação com as pessoas, assim, tem múltiplos caminhos aí. Tem dinâmicas, né, nesse sentido do desafio do trabalho em grupo mesmo, de colocar as pessoas para trabalhar conjuntamente e depois avaliar como foi, né? Porque é isso, de ver os diferentes papéis, né? Em grupos, tem esses exames que mostram a pessoa que toma mais a liderança, o que fica mais observando, né? Os diferentes papéis que as pessoas executam nos times, em grupos. E aí existem atividades mesmo, que nem como a gente faz, né? Quando a gente, nos nossos encontros virtuais, separa vocês em grupo, traz uma pergunta, aí você tem que pensar, vão ser trios, vão ser grupos de 4, de 5, quantas pessoas vão estar, qual que é a pergunta, qual material que vai utilizar, né? Nas reuniões virtuais a gente está usando aquela ferramenta do mural, que é muito legal, e que tem os post-its, e que dá para você trabalhar e fazer templates, né? Mas isso também, né, como eu mostrei no exemplo, até dá para ser feito em reuniões presenciais. E saber equilibrar esses momentos de atividade em grupo e momentos de plenária. E aí, por que a gente faz isso, né? Porque, assim, para exatamente garantir que a plenária é um espaço que é muito importante, momentos que você esteja com todo mundo, mas nem sempre ela vai garantir que todas as vozes estejam manifestadas, em especial para as pessoas que não são aquelas primeiras que vão lá e falam, né? Então, a atividade de grupo permite, né? Você tá com um grupinho menor, você vai ficando mais à vontade, a conversa vai fluindo. Então, pensar nesses balanços, assim. E, por exemplo, né, na pesquisa, isso pode ser dividido, grupos de homem e mulher, aí você quer saber as visões dos homens, das mulheres, ou por diferentes grupos de atores, tem várias formas também no sentido de se
você está querendo coletar perspectivas, visões, né? Pode ser meio. Atividade de grupo pode ser uma forma de, num grupo maior, quebrar em grupos e fazer pequenos grupos focais, né? Que foi um dos instrumentos que a gente conversou de pesquisa. Então, é legal, assim. É. E aí, assim, tem muitas formas de fazer, né? E dependendo muito do momento, também pensando naquela dinâmica da reunião. Então, aqui é um exemplo que também está lá no manual da GIZ, é, que é o que pode ser que é utilizado no momento da divergência, né? Então, muitas vezes, para você conseguir chegar, né, na construção de ideia, de trabalhar, focar em algumas coisas, você primeiro precisa abrir e fazer o brainstorming aí, né? O toró de palpite, a chuva de ideias, é uma forma de coletar tudo que, né, deixar tudo vir, assim, todas as ideias e registrar todas elas, e depois você pode priorizar, escolher algumas e trabalhar, né, elas no restante da reunião, né? Então, é uma forma que e não é de qualquer jeito, né? Então é isso, você tem que deixar as perguntas em um lugar visível, pedir para todas as pessoas falam, escrevam, desenhem suas ideias, todo mundo deve contribuir, encorajar ideias estranhas em comum, né? Então, no geral, na chuva de ideias tem essa coisa de que não existe nenhuma ideia errada, né? E que você esteja, que você suspenda julgamentos, que toda ideia é uma boa ideia e deve ser anotada, que vá colocando todas as ideias em um moral comum e todo mundo acompanhando, que você pode se inspirar na ideia um do outro e piramidando, que a gente chama, né? Que você vai construindo em cima da ideia do outro. E é isso, e o objetivo no fim é ter um monte de ideia no papel para depois fazer dinâmicas e de priorização e trabalhar questões mais específicas, né? É, esse é um exemplo legal, assim, pensando nisso, qual atividade para qual momento. E aí, lá na parte das ferramentas, né, que a gente trouxe na cartilha lá da formação de lideranças das organizações comunitárias da região lá do Tapajós, é, a gente até trouxe exemplo, por exemplo, do diagnóstico comunitário, que é uma ferramenta muito legal para pensar que pode ser utilizada com, né, comunidades, numa pesquisa participativa e transdisciplinar, para ter um entendimento de como funciona, de quais são as questões, né, na comunidade. Então, e ela pode ser uma forma de usar vários de possíveis instrumentos de facilitação, né, para fazer um diagnóstico. Então, o diagnóstico, em geral, o objetivo é mapear a realidade do território e refletir de forma coletiva sobre a situação, para que se possa transformar e aprimorá-la, né? Então, né, pode ser uma ferramenta de pesquisa que serve para esse propósito de pesquisação, né, uma pesquisa transdisciplinar. É, então, você pode procurar, buscar mapear aspectos sociais, ambientais, culturais, econômicos, um deles, algum deles ou todos esses. É, né, questões que você pode pensar em ameaças e desafios para qualquer que uma comunidade enfrenta, oportunidades e recursos disponíveis, prioridades, você pode usar a ferramenta do FOFA, por exemplo, né, do Fortaleza, oportunidades, fraquezas e ameaças. Dá para pensar numa árvore de problemas e soluções, então você mapeia os problemas, depois pensa em soluções, pode usar a experiência que a gente trouxe também da caminhada fotográfica, do mapeamento, então, que é bem participativo e tem a ver lá com o fotovoz, né, que é também a gente falou lá como instrumento de pesquisa, realização de mapa de atores, então entender quem são, tem a ver, né, com o mapeamento do sistema socioecológico, entender as pessoas, as suas relações e como elas influenciam o sistema comunitário. Questionários e entrevistas podem ser utilizados também. Pensar numa visão do futuro, criar uma linha do tempo. A linha do tempo é muito legal, de você, né, pensar esse caminho todo aí do o que que aconteceu na história, quais foram os fatores que influenciaram. Enfim, a gente, né, a Carla trouxe esse exemplo, né, que é de atividade que a gente fez em oficinas, do projeto com a Universidade da Flórida de governança de infraestrutura na Amazônia, que acabou entrando num paper, né? Então, a gente fez isso de uma forma participativa e utilizou na pesquisa, né? E sistematizou a ideia para tentar tirar
o entendimento de fatores que influenciam a governança de infraestrutura. É isso, esses são alguns, né, dos exemplos, daria para a gente continuar mais. A ideia aqui era ter uma aula mais sucinta, que a gente já teve bastante conteúdo nesse bloco temático, e a ideia é que a gente vai discutindo e praticando facilitação juntos aí ao longo do nosso curso. E assim, coisas que vocês acham interessante, anotem. Assim, eu no meu processo assim de me tornar facilitadora, utilizei muito isso, assim, observar outros facilitadores e sempre anotar as dinâmicas, assim, aí você vai construindo a sua caixinha de ferramentas. Claro que tem um monte de ferramenta por aí, né? Mas você vai construindo a sua e vai tendo essas coisas na manga quando for fazer projetos, pesquisa, tá bom? É isso, gente. Assim, queria dizer também, se quiserem acompanhar a gente no coletivo Passiflora, né? Que a gente trabalha bastante com facilitação. Depois eu passo para vocês também o nosso Instagram, o site ainda está sendo construído, que também dá para ir visualizando assim, exemplos de facilitação na prática. E quem quiser conversar mais sobre, né, vocês têm os meus contatos, estou disponível. E obrigada, e até a próxima.